Em nome do Senhor Jesus, dá início ao nosso culto para a glória do Senhor, aplaudindo bem forte ao Rei dos Reis. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-vindos, queridos, em nome de Jesus. Estamos aqui com alegria na casa de Deus para buscar mais a presença do Senhor. E sem dúvida, meu irmão, esse culto vai ser extraordinário para a glória de Deus. Amém? Nós vamos aqui ter um momento de busca bastante intensa. Esse culto vai ser diferente em nome do Senhor Jesus. É um culto que você precisa realmente rasgar o seu coração. Deus, ele já conhece tudo, conforme diz lá o Salmo 139, ele conhece o nosso levantar, o nosso sentar, o nosso caminhar. Não há nada em oculto diante do Senhor. Você pode estar vivendo qualquer tipo de situação nesse dia, mas se você abrir o seu coração e falar com Deus, Ele sabe, mas Ele quer que você abra o seu coração e diga. Ele quer que você expresse com as suas palavras. Ele quer que você derrame a sua alma. Então Ele sabe das suas falhas, Ele sabe dos seus problemas, Ele sabe das suas dificuldades, Ele sabe o que você está sentindo, Ele sabe o que passou na sua mente essa semana. O que você tem que fazer agora? Colocar tudo isso no altar de Deus. Amém? Se entregar verdadeiramente. Porque o Senhor, Ele só pode encher. Como é que o Senhor vai encher algo que já está cheio? Está entendendo? Como o Senhor vai encher algo que já está cheio, então é preciso esvaziar o seu eu, esvaziar-se de si mesmo para que Ele enche em nome de Jesus. Quem veio aqui para ser cheio de Deus, então se esvazie de você em nome de Jesus. Feche seus olhos. Oh Pai, queremos nos esvaziar, Jesus. Queremos derramar diante de Ti as nossas vidas. Queremos derramar diante de Ti, Pai, o nosso coração, Jesus. Queremos derramar diante de Ti tudo que nós temos, tudo que nós somos. Oh Senhor, pois o Senhor merece a honra e a glória. O Senhor merece receber todo o louvor. O Senhor merece receber toda a adoração. Oh Espírito Santo de Deus, estamos aqui, o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece. Estamos aqui, o Senhor sabe exatamente o que se passa, meu Deus, dentro de nós, na nossa mente. Oh Pai, os sentimentos do nosso coração, as nossas emoções. Pai, tudo isso nós queremos derramar, Pai. Tudo isso nós queremos colocar diante do Teu altar. Tudo isso nós queremos colocar diante de Ti, Pai. Pois não há nada, Pai, em nós que o Senhor já não saiba. Não há nada em nós que o Senhor já não conheça. Mas mesmo assim o Senhor quer ouvir da nossa boca, o Senhor quer ouvir da nossa voz. Pai, o Senhor já sabia, Pai, que Adão e Eva haviam desobedecido ao Senhor. Mas mesmo assim, o Senhor perguntou a eles onde é que eles estavam, para que eles pudessem se apresentar diante do Senhor. Se apresente, meu irmão. Se apresente sem medo, se apresente sem reserva. Diga para Ele: estou aqui, Senhor. Eu não vou me esconder atrás de ninguém. Eu não vou me esconder atrás de árvore alguma. Eu estou aqui, Senhor, com todas as minhas dificuldades, com todos os meus problemas. O Senhor bem sabe, mas eu quero derramar no Teu altar. Eu quero derramar a minha vida diante de Ti. Eu quero Te buscar com todo o meu coração, com toda a minha fé. Oh Espírito de Deus, ouça o nosso clamor nesse momento. Ouça a nossa voz, Jesus. É o Teu povo que está buscando, é o Teu povo que está clamando, é a Tua igreja que ora neste momento dizendo: eis-me aqui. É a Tua igreja que ora nesse momento dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos, Jesus. Precisamos da Tua graça. Precisamos, Senhor, da Tua misericórdia. Oh, sem Ti nós não somos nada. Sem Ti nós nada podemos fazer. Não há vida em nós fora de Ti, Senhor. Atrai nosso coração à Tua presença. Atrai nosso coração a junto de Ti, até junto do Teu altar, em nome de Jesus. Abra o seu coração. Abra o seu coração e adore a Ele. Aleluia, Senhor. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento.
Diga para Ele: Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Reconheça isso nessa manhã. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Então diga: a tua presença, a tua presença é tudo, Senhor, é tudo que eu preciso. Cante: a tua presença, a tua presença, meu maior valor, é o meu maior valor. A tua presença, oh, é tudo que eu preciso. E nós precisamos mais da tua presença. É o meu maior valor. Me atrai o meu coração. Essa pra Ele, igreja. Atrai o meu coração. É tudo que eu quero, é tudo que eu quero. Aleluia, aleluia. Atrai o meu coração. Oh, atrai o meu coração. Que eu possa te tocar, que eu possa te tocar. Sim, eu quero te tocar, que eu possa te tocar. Sim, eu quero te tocar. Jesus, Jesus, Jesus. Chame, igreja, clame por Ele, clame pela presença, clame pela intimidade. Ou você pode ir mais perto, você pode chegar mais longe. Senhor, queremos mais, Senhor. Queremos romper a barreira, Jesus. Queremos ir adiante, Pai. Oh, Pai, ninguém aqui, Senhor, sairá desse culto da mesma forma, Jesus. Ah, Pai, há um grande mover já acontecendo aqui nesse lugar. Pai, já há um grande mover espiritual, o mover do Teu agir. Faça tudo conforme o Teu querer, faça tudo conforme a Tua vontade. Nós precisamos, como a terra precisa da água, ou como a terra precisa da chuva. Nós precisamos, Senhor, da Tua chuva. Oh, grande, grande, poderoso, majestoso, glorioso, fiel,
digno, santo, digno de toda honra e de toda glória. Ah, majestoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, a nossa rocha, a nossa fortaleza, a nossa cidadela. Oh, Tu és o nosso abrigo seguro, socorro presente na tribulação. Tu és o nosso tudo, Tu és a nossa vida, Jesus, o nosso pão, o nosso alimento, o nosso sustento. Oh, abra o seu coração e declare: Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Abra o seu coração e diga: Ele é sua vida. Tu és minha vida. Oh, esse nome é lindo. És meu amigo, e a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Nós nos quebrantamos dessa manhã para dizer isso. Sem Ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Sem Ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Então cante a Tua presença, a Tua é tudo que eu preciso, é tudo que eu preciso. A Tua presença, Senhor, a Tua é o meu maior valor, é o meu maior valor. Tua presença, a Tua presença é tudo que eu preciso. A Tua presença é o meu maior valor. Levante as mãos e cante: atraio, aleluia, oh aleluia, atrai o meu coração. É tudo que eu quero, é tudo que eu quero, é tudo que eu preciso. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu possa Te tocar, atrai o meu coração. É tudo, é tudo, é tudo que eu preciso. Atrai meu coração, Jesus, atrai o meu coração. Oh. Que eu possa, Senhor, que eu possa Te tocar,
que eu possa te tocar. Com a sua voz no céu, cante. Atraio. Atrai, Senhor. Atrai. É tudo que eu quero, Jesus. É tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Que eu possa te tocar. Aleluia. É um som de aleluia. É um som de glória a Deus. É um som dos adoradores de Deus. Aleluia, aleluia. Rabalabasaramalama ereberibama. Oh, santo, santo, santo. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo que eu quero está em ti. Não há nada que eu queira, não há nada que eu queira que seja mais valioso do que isso. É o nosso maior tesouro, é o nosso maior tesouro, é a nossa maior riqueza. Nenhum bem desse mundo, nem ouro, nem prata substitui isso, meu irmão. É a presença, é a casa do Pai, é a intimidade com o Senhor. O Senhor te chamou aqui hoje para algo diferente, para algo diferente, para algo santo. Oh, Ele quer te envolver, deixa Ele te tomar. Toma-me, 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 Senhor. Libarabassuri cantarabalabasuri cantarabalas. Te amo, Deus. Sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Te amo, Deus, te amo. Te amo, Deus. Sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Todos os dias, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Ele é bom, Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Sim, Senhor. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Digo o quanto Ele é fiel, o quanto Ele é fiel. É fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz
que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Sua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade. Tua doce voz, diga mais uma vez. Tua doce voz que me guia, Senhor, que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo é. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Oh, em todo tempo Ele é bom. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A Tua bondade, Senhor, nos seguirá. Aleluia. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego. Tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá. És fiel, és fiel. Em todo tempo o Senhor é bom. Em todo tempo Tu és com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel, Jesus. És fiel em todo tempo. O Senhor é fiel e bom. Em todo tempo Tu és com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade. Diga: Senhor Jesus, seja bem-vindo aqui na Igreja da Graça de Guarulhos, e eu Te recebo aplaudindo ao Senhor e dando glórias. Dá glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Hoje, meu Pai, nós vamos buscar o Senhor. Nós vamos ver pessoas sendo batizadas no Espírito Santo nesta manhã. Aleluia, 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 aleluia. Diga amém.
Pode se assentar. Bom dia, irmãos. Bom dia. Já cumprimentou a pessoa que está do seu lado já? Sim ou não? E ela te cumprimentou? Que bom, né? Se não cumprimentou, fala, irmão, mas como assim? Amém? Hoje nós vamos seguir o estudo, né? Para ser mais prático. E essa mensagem é muito importante, não somente para você ouvir, mas também para você pegar esse estudo, levar para casa, reparta com outras pessoas, porque é um estudo simples, tudo baseado na palavra de Deus. E é importante, claro que às vezes nós falamos sobre o Espírito Santo, e às vezes por questão de ansiedade, né? Às vezes a pessoa fica tão ansiosa, não fica? De querer sentir alguma coisa, que ela acaba não se concentrando, né? Existem pessoas que eu já vi que depois do estudo que eu entreguei, que eu ensinei, que eu já prego isso há tantos anos já, né? Há muitos anos, desde 1998. Olha só, quanto tempo já faz, né? Que essa mesma mensagem a gente vai ensinando. Quantas pessoas, eu falo para você, quantas pessoas vieram de outras igrejas, de outros ministérios, quando soube que tinha esse ensinamento de receber o Espírito Santo, ela vinha na igreja, e aí eu ficava até meio triste, porque essa pessoa que veio de outro ministério, até tradicional, mas ela queria receber o Espírito Santo. No primeiro dia que a pessoa veio, ela assistiu o culto, aprendeu, né, sobre como receber o Espírito Santo, foi batizada no Espírito Santo e voltou para a igreja dela. E a pessoa que era da igreja da graça, não recebia. Estranho, né? Quer dizer, via outras pessoas de outros ministérios para aprender sobre esse estudo, aprender da palavra de Deus. Então você tem que aproveitar esse ensinamento, que é muito importante. Pode acontecer de você não receber aqui hoje, mas a semente foi plantada. Continue buscando na sua casa. Já teve momentos já de pessoas falar, pastor, eu estava no carro ouvindo louvor, e eu estava ali naquele momento, depois da reunião, eu não fui batizado no domingo, mas eu estava dentro do carro ouvindo louvor, eu tive que parar o carro. Encostei meu carro, porque ali eu fui batizado no Espírito Santo. Então, quer dizer, esse estudo é seu, guarde com você. Eu acho que todos os estudos que todos os pastores entregarem na igreja, seja eu, os pastores anteriores, verifica lá, coloca numa pastinha. Outros pastores entregaram estudos, pastor Márcio, pastor Antônio Júnior, pastor da Fé, pastor Wilson, né? Pastor Douglas, eu. Então você tem que ter uma pastinha, guardar, amém? Isso é ouro ou não é? Isso é ouro, você tem que guardar. Guardar para que você possa recordar os ensinamentos. Faltou alguém? Amém, Jesus. Deixa eu fazer outra pergunta. Todos têm a cartela? Faltou alguém? Colocaram? Você colocou? Tem gente que não colocou. Não pode mentir. Vocês colocaram o adesivo aqui? Todo mundo? Bonitinho. Quem não colocou, coloca agora. É um propósito que nós estamos fazendo. Amém? Pastor, eu não tenho a cartela, eu pedi para entregar na entrada. Tem alguém que não tem? Quem não tem? Isso aqui é uma campanha do missionário, ele pediu para fazer, amém? Todos os domingos, que é a campanha do impossível. Estamos orando para isso, amém? Tem alguém que não tem, precisa? Amém. Acho que todos, né? Vamos entrar na palavra, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, primeiramente eu aproveito para abençoar, meu Pai, os alimentos que foram colocados sobre o Teu altar hoje, semana que vem, porque nós estamos fazendo o trabalho, meu Pai, social que o Senhor nos ensinou. Pedimos, Espírito Santo, para que o Senhor não deixe faltar na casa de ninguém, especialmente desta pessoa que lembrou do próximo, desta pessoa que semana que vem vai estar trazendo. Consagre, para quando esse alimento chegar na casa do necessitado, não chega apenas o alimento físico, chega a paz, chega a prosperidade, chega a salvação, chegue a libertação. Que esse alimento seja, meu Pai, para que o Senhor faça o seu trabalho espiritual. Envia pessoas, meu Pai, necessitadas. Abençoe aquela senhora e outras pessoas que sempre não traz apenas um alimento, traz a cesta básica. Meu Pai, quantas são as pessoas que sempre está lembrando do próximo, trazendo, meu Pai, já pronto. Abençoe esta pessoa que todos os meses tem esse compromisso. Pai, aqui no Teu altar está a fidelidade do Teu povo. Abençoe. Abra as janelas dos céus e derrame bênçãos sem medidas sobre aquele que enviou, meu Pai, pelo Pix, pelo QR Code.
Meu Pai, abençoe todos e use a minha vida. Porque, meu Pai, o que eu vou ensinar não é meu, é do Teu Espírito. Que o coração desta pessoa esteja aberto, Pai, solícito, para receber a Tua palavra. Digam todos amém. Amém? Queridos, eu vou pedir toda a sua atenção agora, porque eu sei que às vezes a gente quer comentar um versículo, né? A gente quer, mas presta atenção no que diz a palavra. Quando o pastor falar amém, assim não, né? Aí é triste, né? Amém? Amém. Glória a Deus. É bom sempre ter essa resposta sua, porque você mostra que você está participando. Vamos direto ao estudo, para não demorar tanto. Então, os versículos, eu dei o estudo para quê? Para que a gente acompanhe mais na televisão, tá bom? Então, deixa um pouquinho a Bíblia aí, se você tiver prática, amém, tá? Não estou falando que você não pode usar a Bíblia, mas a gente vai usar mais a tela, a televisão, para ser mais rápido. Bom, 5 passos para receber o Espírito Santo. A importância do quê? Do Espírito Santo. A importância do Espírito Santo está em Gênesis, capítulo 1, verso 1, está na tela. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Verso 2, importante. A terra era o quê? Sem forma. Tinha 3 problemas aqui, ó. Então, a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela também contém essas 3 deficiências. Ela não tem o que uma pessoa que tem o Espírito Santo possui. Vai faltar. Ela é sem forma, o que mais? Vazia, e o que mais? E havia trevas sobre a face do abismo. Aí a Bíblia diz assim, e o Espírito de quem? E o Espírito de Deus se movia sobre aonde? Sobre a face das águas. Eu sempre explano isso, eu sempre explico. Você vê que aonde tinha o Espírito Santo, a Bíblia não fala que tinha defeitos. Sobre o Espírito Santo que estava se movendo sobre as águas, não havia falta. Mas sobre a terra, que ela não estava ainda não estava debaixo do quê? Do Espírito Santo, havia uma deficiência. E como que o Senhor explica isso? Então, a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela é sem forma. Quem já ouviu essa mensagem várias vezes, você vai ver que eu sempre uso o mesmo exemplo. O que é uma coisa sem forma? Você olha e você não consegue dar um sentido para aquilo, você não sabe explicar o que é. Então, a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não tem forma, ela não tem sentido. Então, a pessoa que ainda não tem o Espírito Santo, sabe o que eu estou falando. Porque ela ainda não tem um sentido de viver ainda. Porque depois que a pessoa recebe o batismo do Espírito Santo, ela recebe dentro dela o porquê ela vive, né? Porque ela existe, porque ela está nesse mundo. Mas quando a pessoa ainda não tem o batismo do Espírito Santo, ela não tem o sentido da vida ainda. Ela ainda tem várias perguntas, por que eu vivo? Porque a vida começa sendo sempre a mesma coisa. A vida dela não tem novidade. Então, a pessoa que não é batizada no Espírito Santo, ela não tem sentido. Segunda coisa, ela é vazia. Então, a pessoa que não é batizada no Espírito Santo, ela tem um vazio que somente o Espírito Santo é que pode preencher. Nada pode. Família não vai. Família não consegue preencher esse vazio. Amigos não conseguem preencher. Só o Espírito Santo. Não tem outro que possa preencher o vazio do coração de uma pessoa que ainda não foi batizada no Espírito Santo. Talvez você sinta um vazio dentro de você, e isso já faz há muito tempo, não é de agora não, que você sente esse vazio. Você sente que está faltando alguma coisa para você. E esse algo não é um relacionamento, porque às vezes a pessoa ela acha que ela está se sentindo sozinha, vazia, ela está se sentindo abandonada, ela está se sentindo talvez desprezada, porque ela não tem uma pessoa do lado dela. Não é isso. Porque o Espírito Santo, ele consegue preencher toda essa falta. Às vezes a pessoa ela acha que ela vai conseguir ter um sentido da vida, preencher o vazio, se ela encontrar alguém. E quantas são as pessoas que elas vivem, entram em relacionamento e saem de relacionamento, não é assim? Tem gente que
para ela normal. Por quê? Porque ela está procurando a felicidade. Mas a felicidade dela, que vai preencher o vazio, não são pessoas, não são coisas. É somente o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela é sem forma, ela não tem sentido da vida, ela é vazia, e por último, e havia trevas sobre a face do abismo. Então a pessoa que ainda não é batizada no Espírito Santo, as trevas, quando a gente fala as trevas, a gente está falando sobre o domínio do diabo. Essa pessoa ainda, ela está arriscada a ser dominada pelo mal. O diabo ele ainda consegue ter acesso sobre a vida dessa pessoa. Por quê? Porque o Espírito de Deus ainda não habita nela. Então, estou sendo bem prático aqui. Você tem que pegar essa palavra e fazer uma reflexão. Você tem algum vazio no seu coração? Você percebe que está faltando alguma coisa? Só o Espírito Santo que pode preencher. Se você ainda não tem um sentido para viver, pastor, eu quero descobrir o que eu vim fazer nesse mundo, eu ainda não me encontrei. Isso não tem nada a ver com igreja, placa de igreja, tem a ver com a pessoa e Deus. Se você está aqui hoje, você é uma pessoa sem sentido da vida, você não tem um sentido para viver, você é uma pessoa que é vazia, você sente esse vazio, querendo preencher esse vazio com outras coisas. Você percebe que a força do diabo ainda tem acesso a você. A única coisa que pode reverter esse quadro é o batismo do Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito de Deus se movia sobre aonde? Sobre a face das águas. Então você precisa ter o Espírito Santo para acabar com esse vazio. Porque somente Ele, quando Deus fez o homem para Ele, por Ele e para Ele. Então Deus fez você para servir Ele, para que você seja morada dEle. Mas o Espírito Santo ele não pode fazer morada sobre algumas pessoas que ainda têm certas deficiências, não somente essa. Vamos ver o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 9. Romanos, capítulo 8, versículo 9. O texto diz assim: vós, porém, não estáis aonde? Na carne, mas no Espírito. Letra maiúscula. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém, vamos ler juntos? Mas se alguém não tem o Espírito de quem? De Cristo. Esse tal não é dele. Porque essa palavra não é de condenação. Quer dizer, pastor, que a pessoa que ainda não teve o encontro com Deus, que ainda não foi batizada no Espírito Santo. Existem pessoas que falam, pastor, eu acho que eu fui batizado. Irmão, desculpe a sinceridade. Deus não é Deus de confusão. Não tem como uma pessoa falar que foi batizada no Espírito Santo e depois falar assim, eu não tenho certeza. Não, a pessoa que é batizada no Espírito Santo, ela tem certeza. Deus não deixa dúvidas. Se você percebe que você ainda não foi batizado no Espírito Santo, quando terminar o ensinamento, você vai poder vir aqui na frente. Nós vamos impor as mãos sobre você e vamos ajudar você a ter o Espírito Santo. Agora, não fique criando doutrina. Não, pastor, mas eu acho que o que eu senti, eu acho que foi o Espírito Santo. Não, quando eu fui batizado no Espírito Santo, e quem já foi sabe disso. Deixa dúvidas? Não deixa dúvidas. Porque às vezes a pessoa ela quer forçar, não precisa forçar, tem que ser uma coisa natural. Mas a palavra de Deus diz que a pessoa que não tem o Espírito Santo, essa pessoa ainda não é dele. Não que a palavra de Deus esteja condenando a pessoa, porque a pessoa sabe ainda que está faltando alguma coisa. Ainda está faltando esse encontro com Deus, essa entrega de verdade. O Espírito Santo ele não pode fazer morada no coração que ainda guarda mágoa, ressentimento. O Espírito Santo não pode compactuar com isso. O importante, antes de você buscar a presença de Deus, que nós vamos fazer hoje, e de forma bem intensiva, é você verificar o que está no seu coração. É verificar se tem alguma coisa que você precisa se acertar com Deus. Porque o Espírito Santo ele não pode fazer morada no coração que ainda não se acertou com ele. Eu estava pregando isso na quarta-feira aqui. Antes de você
resolver um problema com alguém, resolva o seu problema com Deus. Primeiro é com Deus, depois com as pessoas. Porque às vezes você quer resolver um problema direto com a pessoa, é melhor você resolver com Deus. Porque antes de falar com a pessoa, vá lá, fala com Deus, Espírito Santo. Eu estou chateado, eu estou amargurado, eu estou cheio de dúvidas, eu estou com pecado. Senhor, eu estou com raiva de alguém. Então você está na presença de Deus. Depois que você se acertar com Deus, você vai ter condições de se acertar com a pessoa. Você vai falar de modo moderado, você não vai insultar ninguém, você não vai brigar com ninguém, porque você já conversou com quem? Com Deus. Você já se acertou com Deus. E aí, para se acertar com a pessoa, fica fácil. Por quê? Porque o seu coração está limpo. É simples assim. Cuidado com os hábitos, eu tenho pregado muito sobre isso. Às vezes o hábito é bom, irmão. O hábito ajuda você, mas o hábito também pode te aprisionar. Porque às vezes a pessoa está tão acostumada a fazer de um jeito, que quando Deus dá uma direção para a pessoa, ela tem dificuldade para aceitar, porque ela só sabe fazer daquele jeito. Então, duas coisas nós aprendemos aqui sobre a importância. Primeiro, que a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela é sem sentido. Sem forma, correto. Não tem sentido. Ela olha para a vida dela, não tem sentido de vida. Ela é vazia. E há trevas, é uma luta espiritual que ela passa. Mostramos também em Romanos 8:9, que a pessoa que ainda não tem o Espírito de Deus, essa pessoa ainda não é dele. Eu sei que alguns ficaram preocupados, pastor, e agora? Eu estou preocupado. Porque eu ainda não fui batizado no Espírito Santo. O que eu faço? Aí eu vou dar os passos para você aprender. Primeiro passo, ele não demora. Isso está lá em Atos capítulo 1, versículo 5. A maioria dos versículos é Atos. Vai aparecer para nós. Primeiro passo para você receber o Espírito Santo se você ainda não é batizado. O Espírito Santo não demora. Às vezes a pessoa acha que tem que passar bastante tempo na igreja para ser batizado no Espírito Santo. Não. Quem aqui já foi batizado, passou pelas águas do batismo? A Bíblia fala que não poderia demorar. Que a pessoa que já passou pelas águas do batismo, irmão, logo depois ela tem que ser batizada no Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, deveria ser a pessoa batizada nas águas e quando sair já ser batizado no Espírito Santo. Tem gente que já está 20 anos na igreja e ainda não foi batizado no Espírito Santo. O pastor já morreu 50 anos já. O pastor que batizou ela já morreu, já partiu, já faz 50 anos ela não foi batizada ainda. Mas por quê? Falta de entendimento. Atos 1:5 diz, primeiro passo, ele não demora. Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados, aonde? No Espírito Santo, dentre do quê? Poucos dias. Irmão, em poucos dias, depois de você ter passado pelas águas, dias, você já deveria ter sido batizado no Espírito Santo. Tem gente que já faz tempo aqui, irmão, pastor, faz muitos anos que eu entreguei minha vida para Jesus, que eu desci as águas, mas ainda entregou sua vida para Jesus, mas ainda não foi batizado no Espírito Santo. Ainda não fala nem línguas estranhas. Está faltando para você ainda. Às vezes as pessoas colocam na cabeça que ela não foi batizada porque não chegou a hora, já passou da hora. Já era para você estar profetizando, já era para você estar pregando, anunciando a palavra de Deus. E não está dando os primeiros passos. O Espírito Santo já deveria ter vindo sobre você, preenchido esse vazio. Hoje você devia estar aqui, hoje, tendo um sentido para viver. Meu viver é Cristo. Morrer é lucro. Enquanto Jesus não me chamar, eu vou viver para Jesus. Morrer é lucro. Se Jesus achar que tem que me levar, eu vou para o céu. Vou morar lá na minha casa celestial. Mas tem gente aqui, irmão, que está substituindo, está querendo preencher-se o coração com outras coisas. Não vai. Você pode ter muito dinheiro, você pode ter casa na praia, você pode ter sítio, você pode ter lugares para passear. Nada disso vai preencher. Nada. Quantas pessoas eu não conheci? Eu conheci um rapaz, ele falou, pastor, eu viajei de férias, de trabalho, ele foi para um lugar lindo. Não tinha lugar mais bonito que aquele.
Em 2 dias, me deu uma crise de pânico. Pastor, ninguém tinha a oportunidade que eu tinha ali, de estar naquele lugar, de comer o que quisesse. Eu estava viajando, todo mundo gostaria de estar no meu lugar, mas eu falei para minha esposa, eu tenho que ir embora daqui. Uma viagem. Mas por quê? Porque ele ainda não tinha sido ele não tinha tido um encontro com Deus ainda. Ele precisava ter esse encontro com Deus. Ele falou assim, pastor, eu tive isso várias vezes. Mas assim, aquilo não estava me preenchendo. Mas depois que eu tive o batismo do Espírito Santo, eu posso ir para qualquer lugar, eu posso ficar sozinho hoje, que tem gente que não fica sozinho. Eu falo que o meu melhor momento, não que eu não goste da presença da minha família, mas o dia que eu estou sozinho é gostoso, porque eu não estou só. Eu estou na presença de Deus, ali eu canto. Ali eu tiro aquele momento para estar com Deus. Eu fico à vontade. Eu posso gritar, amém? Eu posso falar do meu jeito. Acabou. Mas tem gente que se sente muito sozinho porque ainda não teve esse encontro com Deus. Qual que é o primeiro passo? Bom dia. Você sabia que você está na igreja da graça, né? Quem sabia que você já está na igreja já? Que bom. Qual que é o primeiro passo? Ele não demora. É importante ter o Espírito Santo? É Ele que vai te dar sentido da vida. É Ele que vai preencher o vazio do seu coração, nada preenche. É Ele que vai impedir que as trevas tenham acesso à sua vida. A libertação completa de uma pessoa, de verdade, só acontece quando ela é batizada no Espírito Santo. Enquanto ela não é batizada no Espírito Santo, ela ainda não pode, ela não foi carimbada. Esse aqui é de Deus, ainda não. Primeiro passo, não demora. Segundo passo, você viu como que é rápido? Eu não preciso acrescentar nada, que o próprio versículo já ensina, né? Segundo passo, temos que crer que Ele existe. Como que Deus vai te dar uma coisa que você não acredita? Talvez você não foi batizado ainda no Espírito Santo, porque você ainda tem dúvida. Será que o Espírito Santo existe? O Espírito Santo é uma pessoa que você conversa com Ele. O Espírito Santo é uma pessoa que você abre o seu coração e conta tudo para Ele. Você não pode vê-lo, mas você pode senti-lo. Mas tudo isso é pela fé. Isso está lá em Atos também, capítulo 19, vou ler do 1 ao 7. Bem rapidinho, está lá na tela. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns, já eram seguidores do Senhor. Disse-lhes, olha o que Paulo perguntou, toda a sua atenção. Esse segundo passo é o passo mais importante para você receber o Espírito Santo. O segundo passo é o passo mais importante para você receber o Espírito Santo. Quem aqui quer ser renovado? Quem hoje quer ser batizado? Então não deixa, presta atenção no segundo passo. O Paulo chegou à igreja de Éfeso, no versículo 2 de Atos 19, ele disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Você viu a pergunta? Eu acho que não tem um estudo mais fácil, mais simples que esse aqui, irmão, que fala uma coisa tão importante. Pastor, qual que é o segundo passo? Você já recebeu o Espírito Santo quando você creu? Talvez você ainda não recebeu o Espírito Santo, porque talvez ninguém explicou da forma simples, ou talvez você ainda não creu. Você ainda não acredita que o Espírito Santo existe. Você crê que o Espírito Santo existe? Você crê nessa pessoa do Espírito Santo? Então, meu irmão, o que está faltando para você receber o Espírito de Deus? De você ser batizado no Espírito Santo? O pastor, quando pregava num domingo de manhã, que eu fui batizado no Espírito Santo, o pastor estava pregando, eu estava assim, ó, vidrado. Eu olhava para aquele homem, meu pastor, tenho respeito até hoje, eu não via que era ele que estava falando. Eu vi o próprio Deus falando ali. Eu comia aquelas palavras. Aquilo foi entrando no meu coração, foi queimando. Porque isso não depende do pregador, depende de quem está recebendo. Porque você pode estar ouvindo essas palavras tão importantes
E você pode estar ouvindo como qualquer palavra, uma palavra simples. Mas a pessoa que sabe a importância do que nós estamos falando, está comendo essa palavra. Está ouvindo e o coração está queimando. Porque Deus já está trabalhando, o Espírito Santo já sabe aonde ele vai poder entrar. Em que momento? No momento da pregação. Então, se eu não creio na pessoa do Espírito Santo, não tem como Deus me dar, porque o Espírito Santo vem pela fé. E o Paulo perguntou, de novo, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, você vai ficar abismado agora, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Irmãos, eles já eram da igreja, já eram discípulos do Senhor, já eram seguidores de Jesus. Você vai ver que eles já tinham passado pelo batismo das águas, do arrependimento, mas eles não tinham ainda recebido o Espírito Santo, porque ninguém ainda tinha falado, ninguém tinha pregado. O que é Espírito Santo? Tem isso também? Eles não sabiam. Então eles não tinham sido batizados no Espírito Santo, porque ninguém havia falado ainda para eles. No versículo à frente, vamos ler até o 7, perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. 4. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de quê? Havia de vir, isto é, em Jesus Cristo, verso 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, aqueles que ainda não tinham passado pelas águas do batismo, foi naquele dia. Versículo 6, né? Agora, 6, muito importante essa parte agora. E impondo-lhes Paulo, o quê? As mãos, veio sobre eles, o quê? O Espírito Santo. E falavam línguas e profetizavam. Quando eu falei que o segundo passo é muito importante, porque eles não sabiam ainda o que era o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo fez igual o seu pastor aqui hoje. Ele disse, senta aí, deixa eu falar para você a importância do Espírito Santo. Eu até acredito que Paulo pode ter citado Gênesis, do jeito que eu expliquei para você. Gente, o Espírito Santo, a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela é igual à terra, que não tinha. O Espírito Santo não estava sobre a terra, estava sobre as águas. A terra que não tinha o Espírito de Deus era vazia. Paulo deve ter explicado. Talvez você está na igreja, buscando a Deus, mas tem um vazio tão grande dentro de você que você não sabe explicar. Você já tentou preencher com tantas coisas, mas só o Espírito Santo que pode preencher. O Espírito Santo é o que vai te dar sentido para você viver. Você não vai precisar de nada. Nada para se sentir vivo. Hoje você vê pessoas usando drogas, não é isso? Hoje você vê pessoas bebendo, buscando alguma coisa. Você vê que o mundo termina, o mundo é colorido. Quando termina uma coisa, daqui a pouco vem uma outra invenção, não é assim? Sempre tem uma invenção nova que faz a pessoa, né, se sentir viva agora. Não vou falar do morango do amor, calma. Eu já estava esperando você, já sabia que você ia falar. Irmão, só de olhar aquele negócio, eu vejo que é tão doce. Eu falei, não como. Irmão, só de olhar, você já vê, meu Deus do céu, já pensou isso entrando na corrente sanguínea? Não. Irmão, pastor, você não tem nem interesse. Ô, irmão, só de olhar já me travei já. Mas você vê, o mundo é assim, o mundo é novidade, irmão. Sempre está criando uma coisa nova, né? Para quê? Para a pessoa, ai, tem coisa nova. Aí a pessoa fica toda eufórica, mas passa, irmão. Essas coisas passam. O que vai fazer você permanecer na igreja, na casa de Deus, é você ser batizado no Espírito Santo. Por que acontece? Uma hora dessa, você vai achar, o que eu estou fazendo na igreja? Você vai embora. Você vai embora, você vai se cansar. Quantas pessoas não desistiram, hoje está até no mundo. Por quê? Porque elas não encontraram Jesus aqui, cansaram. Isso é um risco. Enquanto você está correndo um risco. Hoje até coloquei, esse é um culto de vida ou morte. Ou você permanece morto,
ou você encontra a vida hoje? Hoje é um culto sério. É de vida ou morte. Ou você encontra a vida, ou você continua morto. Sem vida, vazio, sem sentido de viver e debaixo de tantas perturbações. O Paulo explicou para aquele povo. E o Paulo disse, olha, nós vamos... Aí o Paulo acabou de pregar. O Paulo reuniu as pessoas e disse, olha, nós vamos começar a cantar, louvar, buscar a presença de Deus. Preste atenção. Quando você sentir que alguém colocou a mão sobre a sua cabeça, você deve crer que o Espírito Santo existe. E que naquele momento você está crendo para recebê-lo. Quem está entendendo? Você tem que crer que o Espírito Santo existe. E quando você sentir o quê? A imposição de mãos. E crer que você está recebendo ele. É pela fé. Difícil de entender? Fácil? Não, não é complicado, irmão. A Bíblia tem toda a explicação de um modo tão simples, explicando o que é o Espírito Santo. O versículo 7 que faltou diz assim: e estes eram ao todo uns 12 varões. Irmão, todo mundo, todos que estavam ali, todos foram cheios do quê? Foram batizados no Espírito Santo e começaram a falar na língua dos anjos. Foi bonito aquele dia, hein? E vai ser bonito aqui hoje. Vamos correr, porque a gente tem que aproveitar. Terceiro passo. A própria pessoa vai falar em línguas. Atos 2. É simples. Tem coisa aqui que eu não preciso nem explicar, porque o versículo já explica já. Pastor, então, eu fui batizado no Espírito Santo, mas esse negócio de falar línguas aí a gente tem que entrar, né, pastor? No curso, né? Tem um curso na igreja para falar em línguas estranhas? Não, não tem. Aí uma irmã falou assim, pastor, mas o Espírito Santo não vem sobre, não pega a minha língua e fala. Eu falei, não vai falar, a língua é da senhora. A língua não é sua? Oxe, não é sua? Quem tem que falar? Você. A língua é sua. O Espírito Santo vai despertar em você o desejo. Deixa eu falar de um modo simples. Não tem momento que você está parado assim e vem uma ideia? Não vem? Quem tem ideias aqui? Se você não tiver ideia, eu vou ter que orar em você. Você nunca teve uma ideia de trazer um bolo de fubá cremoso para o pastor Valquir? Eu tenho que orar por você, irmão. Como assim? Hein? Então, não tem momento que você ter uma ideia, de repente vem uma ideia, surgiu, não foi claro? Pronto, é o Espírito Santo. Não é nada difícil. Quando você estiver adorando, o próprio Espírito Santo, ele vai te dar o falar em línguas. Ele mesmo vai te dar, ele mesmo vai te conceder. De um modo tão simples quando vem uma ideia na sua cabeça. Quem está entendendo? Simples assim. Não é nada complicado. Se alguém um dia complicou o batismo do Espírito Santo, esqueça, a Bíblia não complica nada. Você vai estar adorando, daqui a pouco vai surgir. O Espírito Santo vai te conceder e é você que tem que falar. Você não tem que guardar. O Espírito Santo vai te impulsionar. É como uma ideia que vem. E olha só como diz aqui. Ó. Vamos ler do 1 ao 4, bem rapidinho. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, igual eu e você. E de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, os quais, o quê? Olha aqui, ó, pousaram sobre cada um deles. Não é uma ideia? É como, da mesma forma que vem uma ideia, que surge, de repente. E aí você fala, eu tive uma ideia. Não é assim que você fala? Eu tive uma ideia. O Espírito Santo é assim. Então, no momento que o batismo do Espírito Santo veio também o selo, que é o falar em línguas. É o selo do Espírito Santo.
E como que veio? Pousaram. Pousaram sobre eles. É a ideia. E o versículo 4. O que eles fizeram? E todos foram cheios do Espírito Santo. Ó, aqui está a deixa, ó. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E começaram. Quem começou a falar? A pessoa. Quem concedeu? O Espírito Santo. Não vou falar aqui de religião. Um dia eu estava assistindo na televisão, uma certa religião. O rapaz diz assim: você vai ser batizado no Espírito Santo, eu vou te ensinar a falar em línguas. Eu falei, opa. Fiquei interessado. Falei, ué, vai usar a Bíblia, né? Vai ensinar, né? Então, eu estou lá, atento lá, gostei do negócio. Falei, ó, nunca vi. O pessoal ensinar. Aí ele falou assim, você vai começar a falar Maria, 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 até enrolar a língua, daqui a pouco você está falando. Aí eu falei, mudei, né? Não é assim, né? É assim? Você vai falando um nome, daqui a pouco você... Até o Isaac sabe fazer isso. Novidade, né? Até o Isaac sabe fazer isso. Um dia uma moça falou assim, olha, eu descobri um negócio. Se você pegar uma fruta, cortar e colocar no congelador, você, depois de 1 hora, você vai tirar e vai estar geladinho. O rapaz falou, nossa, descobriu o Brasil. Né? Isso aí, até o Isaac sabe fazer. Até uma criança. Mas não é isso, irmão. Não é isso. O Espírito Santo, ele vai pousar, ele vai pousar, é a ideia. Você vai estar envolvido com o Espírito Santo, e é você que tem que colocar para fora o que o Espírito Santo está lhe dando naquele momento. Dúvidas? Difícil de entender? 4º passo, vamos correr. Quem já pode falar, pastor, só em o Senhor pregar do Espírito Santo já tem a presença dele aqui. Porque quando a gente fala do Espírito Santo na igreja, o Espírito Santo se sente à vontade. Então a presença de Deus já está aqui no nosso meio. Amém, Jesus? Você crê nisso? Tem uma música que fala, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Conhece? Quem conhece? E por que não canta? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Veja como vai ser. E o poder do Altíssimo te envolverá. A presença de Deus vai tomar conta de você. Descerá sobre ti. Deus vai te dar sentido para viver, vai preencher o vazio. E o poder do Altíssimo te envolverá. Sua alma viverá. Olha, tua alma viverá. Teu espírito renovará. E no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá. Tua alma e o Espírito, teu Espírito, e no teu corpo tudo novo se fará, e chorará, olha isso, e chorará, vai ser alegria, irmão, e saltará de alegria, vem Espírito Santo me guiar. Você restaurar. Vem Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem me guiar, ó, vem restaurar, ó, vem
visitar, ó, vem com teu amor. Amém? Vamos ao quarto passo. Eu estou te envolvendo, você não está vendo? Quarto passo. Qual que é o primeiro? Esqueci. Não vai demorar desse jeito que você demorou para responder, vai ser mais rápido. Qual que é o primeiro passo? Ele não demora. Segundo, você tem que crer que ele existe. Terceiro, você vai falar. É a ideia, Deus vai te dar. Você fala. O quarto passo, ele diz, vamos ler juntos, igual o irmão fez. Se você pedir o Espírito Santo, Ele lhe dará o que você pediu. Deixa eu tirar essa dúvida que é muito sério. Eu já tive na igreja já. Uma vez eu estava fazendo oração forte e também estava buscando o Espírito Santo. Vou falar do dia que eu estava buscando o Espírito Santo. Eu estava dando estudo, que esse estudo eu dou pelo menos 2 vezes ao ano. O ano passado, quando eu cheguei aqui, eu dei uma vez só. Está errado, eu tenho que dar pelo menos 2 vezes por ano. Esse estudo, 2 vezes. Até entrar em você, até você saber de cor. E você falar para a pessoa, irmãos, eu aprendi 5 passos, não preciso nem ler, porque já está no meu coração. Ensinar outras pessoas, até todo mundo aprender de cor. Digo amém. Porque isso é importante, é o novo nascimento. Ok? Bom, eu estava buscando o Espírito Santo e eu vi uma senhora falando em línguas. Mas eu vi que ela não estava tendo controle sobre ela. Eu falei, opa, o Espírito Santo, irmão, ele não vai, me perdoe, talvez você vai me julgar. O Espírito Santo não joga no chão. O Espírito Santo não vai fazer a pessoa se estribuchar, cair no chão. Não faz isso. O Espírito Santo não faz isso. Você viu isso na Bíblia? Se tiver na Bíblia, me mostra. Que eu acredito na Bíblia. Me mostra. Isso são coisas que os homens vão colocando e as pessoas vão achando que é desse jeito, mas não tem. O Espírito está sujeito, irmão, ao profeta. Ok? Então, é a pessoa que quer fazer assim. Não que o Espírito Santo leva a pessoa a fazer. É a pessoa que quer fazer assim. Você está entendendo? Porque às vezes você fala, nossa, mas eu vejo pessoas fazendo cada gesto, mas precisa. O Espírito está sujeito ao profeta. É ela que quer fazer assim. Você está entendendo? Porque a gente fica até mal, né? Puxa vida. Mas fulano recebe de um jeito e eu fico aqui quietinho, né? Recebendo o Espírito Santo. Será que eu estou recebendo mesmo? Tá, irmão. Mas a pessoa que quer se comportar daquele jeito, ok? Se eu tiver errado, pelo amor de Deus, eu não sei toda a verdade, mas se eu tiver errado, me mostra na Bíblia. Eu vou ter toda a humildade para falar para você. A partir de hoje, eu vou aplicar isso. Amém? Mas eu não achei. E eu estou falando com toda humildade, pastor, olha, o senhor pregou aquele dia lá, tem na Bíblia lá que a pessoa fez, então me mostra. Me mostra que eu vou ter. Eu não vou ser orgulhoso. Você pode trazer, mostra na Bíblia para mim. Eu vou ter maior respeito a você. Eu vou te ouvir, amém? E é bom que eu vou aprender, amém? Talvez eu não sei, mas eu não encontrei até hoje que o Espírito Santo, ele faz essas coisas. Eu repito, se você tem a palavra, pastor, está na Bíblia, eu acho que o senhor não leu. Eu vou ter toda a humildade de sentar e você me explicar. Amém? Não serei orgulhoso, serei humilde, de verdade mesmo. De verdade, não sou não. Se você quiser, porque na conversa aqui eu aprendo com todo mundo, eu aprendo. A gente sempre aprende uma coisa nova, não aprende? A gente aprende um com o outro, somos irmãos. Mas, por que o senhor está falando isso? Aí a mulher começou a falar em línguas estranhas, e eu vi que não era a língua de Deus. Quando eu coloquei a mão na cabeça dela, era um demônio chamado Exu lírico. Quem já ouviu falar nesse espírito? Esse demônio, ele se passa de Espírito Santo. Ai, pastor, então é melhor não pedir, né? Irmão, se você pedir para Deus uma coisa, Ele vai te dar outra? Não, não vai. E como que eu sei se eu fui batizado no Espírito Santo? Primeiro, que o Espírito Santo dá a certeza. Segundo, os frutos. Ou melhor, o fruto, né? A gente fala fruto, é o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22. A pessoa vai ter alegria, benignidade, longanimidade, domínio próprio, paz. Amém? Isso vem junto com o batismo do Espírito Santo. Quem está entendendo?
Outra vez eu estava fazendo libertação e uma senhora manifestou. Irmão, ela falava em línguas como se fosse um anjo. Mas eu estava fazendo libertação. Era demônio também. Aí você vai conversar com a pessoa. Ai, pastor, estou cheio de problema. Eu tenho um desejo de suicídio. Quer dizer, a pessoa que tem o Espírito Santo não tem isso, tem? Não, não tem. É estranho. Então, qual que é o quarto passo? Desculpa eu tirar esse tempo, mas é bom explicar, não concorda comigo? Porque eu tenho essa obrigação de explicar. Lucas 11, versículo 9. Eu vos digo a vós, pedi, vai lá, eu falo, pedi, dá-se-vos-á. Buscai, batei. Aí ele diz, 10. Porque qualquer que pede, qualquer que pedir vai receber. E quem busca? E quem bate? 11. Vamos lá. Qual o pai dentre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Você teria coragem de fazer isso com o seu filho? Seu filho quer comer, você vai dar uma pedra para ele? Ou também, se ele lhe pedir peixe, lhe daria por peixe uma serpente? Hã? Você teria coragem de fazer isso com a criança? 12. Ou também, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Olha o bonito agora, é o 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o que, gente? O Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Irmão, a gente que não tem coragem de dar o mal, como que Jesus vai dar um Espírito para nós se a gente está pedindo o Espírito Santo? Se você pedir, Ele vai te dar. Vamos para o quinto passo? Oh, glória! Está chegando, irmãos. Atos 5,32. Quinto passo: o Espírito Santo é dado aos que obedecem. Há muito tempo atrás, quando o pastor Márcio fazia a líder dos jovens, eu fiz uma vigília, né, pelo Instagram. E nós estávamos na pandemia, e eu ensinei isso aos jovens, sobre como receber o Espírito Santo. Alguém lembra dessa live que nós fizemos, 3 horas da manhã? Cadê os jovens? Não é dessa época? Acho que foi 2022, 2021, não lembro. Eu estava em Bauru. E eu falei assim, você, jovem, você que está aqui, você quer ser batizado no Espírito Santo, ou você diz que é, mas você não obedece pai e mãe, não, você não é batizado. Eu não acredito. Eu não acredito que uma pessoa, um jovem, estou falando de jovem aqui, que diz ser batizado no Espírito Santo, não obedece nem pai, eu não acredito que tem o Espírito Santo. Que não obedece seu pastor, não é batizado no Espírito Santo. Me desculpe. Porque não sou eu que falo, a palavra de Deus afirma. Deus não pode. Irmão, imagina só, a pessoa já não obedece. Imagine se Deus der para ela o poder dele. Sem ela obedecer, o que ela vai fazer com esse poder? Me desculpa a minha sinceridade, Deus não dá asa à cobra. A cobra já pica, imagina ela voando. Imagina ela voando. Meu Deus, não, né? Já é um perigo rastejando. Não que eu estou falando uma coisa séria, mas é para a gente também, pastor. Ó, palavra para mim, palavra para todo mundo. Irmão, se a gente não obedece, não tem como a gente ter o Espírito Santo. Vamos ver se é verdade? Atos 5,32. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Isso aqui é sério. A gente não obedece. Deus não pode dar o Espírito Santo, ou o Espírito Santo ficar com uma pessoa que não obedece. Não existe isso. Se você encontrar uma outra coisa que anule esse versículo, novamente eu falo para você, eu sou humilde para ouvir. Eu quero aprender.
Porque a Bíblia fala que não tem como uma pessoa receber o Espírito Santo se ela não está em obediência. Amém, Jesus? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Nenhuma? Vamos buscar? Deixa eu perguntar para você. Você trouxe o seu cálice? Porque ainda não terminou o mês da santificação. Quem trouxe o seu cálice? Ok. Eu sei, por isso que eu estou perguntando. Mas tem gente... Sabe por que a pessoa fala, pastor, eu trouxe? Porque você esqueceu, né? Semana passada. Então eles vão pegar, tá bom? E eles vão posicionar, igual eles se posicionam, quando vai entregar a Santa Ceia, tá? E aí você vem buscar, em nome de Jesus. Isso. Isso, vem buscar. Se você já tem um cálice, tudo bem, tá? Você pode usar o seu. Se os obreiros vão se posicionar igual na Santa Ceia, você vem buscar, tá bom? Ah, você que não é batizado no Espírito Santo, já pega o cálice e fica aqui na frente. Isso. Pastor, eu tenho dúvida se eu sou batizado. Pega o cálice e já fica aqui. Nem volta para o lugar, já fica aqui. E não fica olhando, mas se eu ficar lá as pessoas vão olhar. Nada, irmão. Irmão, é o seu momento com Deus, aproveita. Tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Pastor, eu não sei, criou-se dúvidas. Já fica aqui na frente. Já não fica muito perto um do outro, porque a gente vai passar e a gente quer ter liberdade para impor as mãos, tá bom? Isso, não fica um pertinho do outro não. Dá um espacinho aí, que nós pastores e obreiros, a gente vai ficar aqui. Isso. Derrama sobre mim o teu Espírito. Aleluia, Jesus. Derrama sobre mim, ó meu Senhor. Faz-me sentir. Faz-me sentir a tua presença. Faz-me sentir o teu poder. Eu sei que se importas. Veja o que você está cantando, canta do coração. Eu sei que me amas também. É a tua palavra que diz assim. É a tua palavra que diz assim. Jamais te lançarei fora. Então vem, Espírito Santo, vem sobre o meu ser, preencha o meu vazio e renova o meu viver. Então vem, Espírito Santo, vem sobre o meu ser. O Espírito Santo já está vindo já, meu irmão. Tem gente já pode estar, se você quiser agora, você já pode até falar na língua dos anjos. Tem gente que está sendo batizada já. Tem gente que está sendo batizada no Espírito Santo já. Então vem, Espírito Santo, vem sobre o meu ser, preencha o meu vazio e renova. Eu vi. Com os olhos fechados, lembre-se do segundo passo. O segundo passo que você aprendeu para receber o Espírito Santo foi que na hora que Paulo impôs as mãos, aqueles 12 homens
creram que o Espírito Santo existia. E eles também creram que estavam recebendo o Espírito Santo. Nós vamos continuar adorando. Não fique preocupado em sentir nada, em sentir um arrepio, em sentir vontade de chorar. Não fique preocupado. A sua função aqui é só de adorar a Deus de todo o amor. É a única parte sua. É de você fechar os seus olhos e falar com todo amor, falar com todo carinho, falar com todo desejo ao Espírito Santo, que você deseja ser batizado no Espírito Santo. Lembra que o quarto passo, que é você pedir. Se você ficar de boca fechada, você não vai receber. É essencial você que está aqui, você abrir a sua boca e pedir o batismo do Espírito Santo. Falar para Jesus que você quer ser filho dele, que você quer se tornar um filho legítimo. Aleluia. Vai louvando, vai adorando. Você que já é batizado no Espírito Santo, o Espírito de Deus já está vindo com renovo. Ele já está te renovando, meu irmão e minha irmã. Essas palavras despertaram o fogo de Deus. Isaías disse no capítulo 6, antes ele falava: ai de vós, até o dia que Isaías disse: ai de mim, que vou perecendo. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu sou um homem de lábios impuros. Mas quando ele orou, só havia fumaça no templo. Mas quando ele reconheceu que ele precisava ser purificado, o anjo veio com a tenaz, tocou nos seus lábios, purificou, e o fogo de Deus se acendeu novamente. Quem é batizado fala na língua dos anjos. Quem já é batizado no Espírito de Deus, você que é membro, você que ficou no seu lugar, você disse, você pronunciou isso, você mostrou, você indicou que você é batizado no Espírito Santo. Não fale na língua dos anjos, dos homens, somente na língua dos anjos agora, somente ela, porque aquele que fala na língua dos anjos, fala para Deus, faz com que o Espírito ore. Oh, Rabaxê, decanta la mamãe. Oh, meu Deus, nós estamos no mês da santificação. E nesse mês, meu Pai, não ter o ensinamento de nascer de novo e ser batizado no Espírito Santo não teria sentido nenhum. Da gente ter se santificado, ter aprendido sobre santificação, sobre vida com Deus, e não ter o Teu Espírito Santo em nós. Pai, consagra esse cálice. A Tua palavra diz que o sangue de Cristo liberta de todo o pecado. Pai, se tem alguma coisa que venha impedir dessa pessoa receber o Espírito Santo, quando ela beber do cálice, que ela seja liberta do pecado. Pecado esse, meu Pai, que sempre está derrubando esta pessoa. Tua palavra diz que o sangue de Cristo derruba toda a parede que nos separa. Pai, se tem alguma coisa separando esta pessoa da Tua presença, quando ela beber desse cálice, o sangue de Cristo, essa parede que está separando ela da Tua presença vai cair. Nada vai separar esta pessoa mais. Tua palavra também diz que o sangue de Cristo nos faz chegar mais perto. Pai, esta pessoa que está aqui nesse culto hoje, ouviu todas essas palavras, mas ela está se sentindo tão distante. Ela está tão longe da Tua presença, Pai. Ela não está conseguindo, até agora ela não conseguiu se concentrar. Até agora ela não consegue, meu Deus, entrar no Santo dos Santos. Mas quando ela beber, meu Pai, do Teu sangue, automaticamente, Pai, esta pessoa vai se conectar a Ti. Faz um pedido para Deus. E hoje o maior pedido é você receber o Espírito Santo. Faz esse pedido. Fala: Jesus, receber o Teu Espírito Santo é a coisa mais preciosa que eu quero. É a coisa mais importante que eu preciso. Pai, eu me alegro do Senhor ter me ensinado
sobre como ter o Espírito Santo e eu poder ensinar aos meus irmãos essa pregação tão importante. Porque quantos estão na igreja e não tiveram um encontro contigo, Pai? E o meu pedido é: Jesus, me renova a minha igreja, faz os meus irmãos conhecerem o Teu Espírito Santo. E outra coisa, irmão, o Espírito Santo vai ficar para sempre com você, nunca vai te abandonar, nunca vai te abandonar. O Espírito Santo vai ser teu amigo, o teu amigo, como diz Provérbios 17:17. Oh, em todo tempo amo amigo. Até no momento que você talvez vier em dúvidas, o Espírito Santo vai ser teu amigo. Quando vierem as angústias da vida, o Espírito Santo também vai estar do seu lado. Ele vai estar do seu lado e você vai perceber Ele do seu lado. E o meu pedido é também: Jesus, nunca me deixe, nunca deixe que eu pare de falar do Espírito Santo na igreja. Nunca permita. Me cobre, Pai. Nunca deixe de eu ensinar sobre o Espírito Santo na igreja. Nunca. Beba do cálice agora. Se você está no seu lugar, deixe no seu lugar. Você que está aqui na frente, entregue para os obreiros, eles vão estar recolhendo. Eu quero ver suas mãos vazias. Isso. Suas mãos devem estar vazias. Então vem, Espírito Santo. Agora é para valer, irmão. Agora é para valer. Solte sua voz. Agora não tem nada. Vem, nada que impeça. Sobre o meu ser, preencha meu vazio. Preencha o meu vazio. E renova. Vai dar para os seus servos o meu viver. Dá para os seus servos obreiros, meu Pai, o dom de posição de mãos. Vem, que quando eles imporem as mãos, essa pessoa, meu Pai, consiga receber o Espírito Santo. Vem, creia que Ele existe sobre o meu ser. E creia que o Espírito Santo está vindo sobre você nesta manhã. Receba o Espírito Santo. Receba a presença de Deus. Receba o Espírito Santo. Quando você vê alguém impondo as mãos sobre você, agora é a sua hora. É hora de você crer. É hora de você crer que o Espírito Santo existe e que você está sendo batizado no Espírito Santo. Sobre o está acontecendo, meu irmão. O Espírito Santo está vindo sobre a sua vida nesta manhã. O Espírito Santo está lhe dando o direito de falar em outras línguas. É você que fala, é você que fala. Oh, rabatorebe canta la mama mama coterebe canta la mamai. Rama me cote canta la mama mama coterebe canta la mamai. Sobre o recanta la macheia. Rama manda o coterebe canta lá. Encha o meu vazio. Eles vão continuar o louvor baixo, mas eu quero ver você adorando. O louvor continua, pode cantar outras músicas, bem baixo, bateria, teclado. Isso, eu quero ver você falando com o Espírito Santo com ousadia e intrepidez. Entra na presença de Deus, meu irmão, com intrepidez. Não entra tímido não, porque você é filho. Você está pedindo o Espírito Santo, Ele vai te dar o Espírito Santo. Pai, batiza essa pessoa agora.
Batiza essa pessoa agora, meu Pai, com teu Espírito Santo. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa falar. Se você não pedir, você não recebe. Quem pede, recebe. Quem busca, acha. Vem, Espírito Santo. Essa pessoa, meu Pai, que ouviu as tuas palavras nesta manhã, eu sei, e está, meu Pai, expressando o desejo que há no coração. Talvez você buscou tanto. Talvez você buscou em tantos lugares. Você buscou tanto em pessoas, em coisas que poderiam preencher o vazio do seu coração. Mas agora você entendeu que é somente o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo que poderia preencher o vazio. Canta lá, mamãe. Oh, canta lá, mamãe. Que lindo, meu Deus. Que maravilha, Espírito Santo. É ver esta pessoa nascendo de novo. Ver esta pessoa sendo batizada no Espírito Santo. Receba. Receba o Espírito de Deus. Receba agora a presença de Deus. Creia que Ele existe. Creia que você está recebendo Ele agora. Ele vem sobre ti. Ele vem sobre a tua vida. É o Espírito Santo que está agora te abraçando. Isso. Bem suave. Bem suave. Aleluia. Deixa a tua unção fluir. Oh, Espírito Santo. E me tocar. Não tem como ficar em silêncio, meu Pai. Meu Senhor. Sabendo que o Senhor existe. Sabendo, meu Deus, que o Senhor quer preencher a nossa alma e a nossa vida. Vem, recebe hoje a minha adoração. Você vai ser uma oferta viva. Quero ser oferta. O Espírito Santo vem sobre ti. Em teu altar, meu Pai. Você está recebendo agora o batismo do Espírito Santo. Minha vida eu um fogo de Deus desce sobre ti. Neste momento é como uma água que entra dentro de ti e está purificando o seu coração. Uma alegria vai tomar conta da sua alma. Uma alegria que não tem explicação vai tomar conta do seu coração. Um amor que você não sentia, agora sente, tem. Toca em minha vida. Toca, Espírito Santo. Você chegou até aqui para ser batizado, para receber o batismo do Espírito Santo. Ele esperava esse momento. Ele esperava esse momento. Seja batizada. Espírito Santo. Seja batizado, seja batizada no Espírito Santo. Agora não deixa a timidez, não. Abre a tua boca que Deus vai encher. Ele vai colocar palavras bonitas. Ele vai te dar liberdade, uma liberdade numa oração, uma liberdade de você falar, uma liberdade de adorar. Oh, vem me envolver, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e me receba a glória de Deus. Espírito receba a presença de Deus. Que maravilha, Jesus. Faz o teu querer, Espírito Santo. Eu quero ver só a igreja. Eu quero ver essa igreja que diz que é batizada no Espírito Santo, falando na língua dos anjos. Até você que está aqui na frente, comece a falar na língua dos anjos. Não fale mais na língua dos homens. Fale só na língua dos anjos. Que bonito, meu irmão. Uma igreja tomada pela presença de Deus. Uma igreja tomada pelo Espírito Santo. Rabacheia canta la mamãe. Ramamecote canta la macheia. Ramaneia canta la mamãe. Ramaneconte rebexende canta la mamãe. Nerebexende canta la mamãe. Ne canta la macheia. Ramamamande canta la macheia. Você está tendo um encontro com Deus. Jesus está te abraçando. Jesus está te consolando. Ele está colocando em você um motivo de viver.
Uma alegria tomar conta do seu coração. Andavas perdida, sem rumo, mas agora o Espírito Santo está te dando um sentido da vida. Ele está mostrando por que você vive. Você foi criado para ser morada de Deus, morada do Espírito Santo. Corabachei, rabalabachei, arabachei, decanta lamaná. O Espírito Santo já está sobre ti. Ele está preenchendo o seu coração neste momento. Ele cancela toda ansiedade, todo medo, porque Ele faz de você uma coluna de ferro. Ele está te dando o espírito da força. Ele está te dando o espírito da vida. Oh, rabachende canta la mamá. Receba a presença de Deus. Não tem mais tristeza, não tem mais dúvidas. O Espírito Santo é sobre ti. Nunca mais Ele te deixará. Nunca mais você vai sentir falta de nada. Aleluia. Oh, rabachene canta la mamá. Deus é soberano. Deus, Ele é soberano, irmão, acima de tudo. Soberano Ele é. Nosso Deus é soberano sobre a terra do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus, é Ele que você está recebendo aqui agora. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas e da terra. Glória a Deus, glória por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Agora você pode levantar suas mãos e adorar a Deus com tua liberdade. Não fica ansioso. A semente foi semeada aqui hoje. A semente de Deus foi semeada aqui hoje. Diga assim: Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, muito obrigado. E a partir de agora eu sei o que fazer. Obrigado pela tua presença. E vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Ó, lembra que eu expliquei? Falei, gente, às vezes bate aquela ansiedade, não bate? Eu quero sentir, eu quero. E às vezes atrapalha, que a gente não consegue se concentrar porque vê as informações assim de repente. Irmão, a presença de Deus já está com você. Busque. Lembra que eu falei? Você pode estar dirigindo o carro, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo louvor, você vai ter que parar, porque você vai perceber que não dá. Vai ter que parar. E o Espírito Santo vai vir sobre você. Amém? Pode ser em casa. Adorando a Deus. Quem gosta de cantar em casa? Amém. Vocês gostam, né?
Porque tem que cantar na igreja. Então aí você vai estar em casa. Mas, irmão, aplique isso na sua vida todos os dias. Cante louvores. Amém? Entra na presença de Deus. Senhor, eu quero mais do teu Espírito. E amanhã, segunda-feira, pastor Jaime vai estar aqui. Irmão, pastor Jaime, ele sempre tem essa mensagem, ele sempre tem esse momento de busca, né, da presença de Deus. É o plus. Amém? Agora, deixa eu perguntar aqui agora, aqui quem está aqui na frente. Quem pode falar que foi batizado no Espírito Santo? Levanta a mão assim. Quem foi? Quem foi, não tem dúvida. Quem foi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos aplaudir o Senhor. Pode sentar. Isso. Glória a Deus. Mas é gostoso a gente pregar essa mensagem, irmão. Eu falei aqui que ore por mim, ore pelo pastor Valquir, mas de verdade, ore por mim, para que eu nunca perca esse desejo de estar ensinando sobre nascimento de novo. Amém? Quem já percebeu que eu gosto de falar, pregar sobre isso? Nascer de Deus. Quem já percebeu? Nascer do Espírito Santo. Você vê que sempre, né? Sempre eu estou trazendo, gente, ó, você precisa nascer de novo. Você teve encontro com Deus? Eu vejo a necessidade hoje. O que acontece? Olha para mim, o pastor Valquir. Vamos dizer que você foi batizado no Espírito Santo, mas você é criança. Quando a pessoa nasce, ela nasce falando? Às vezes você foi batizado, mas você ainda não percebeu ainda que você já tem o dom de falar em línguas, você não percebeu. Então criança tem que ser o quê? Acompanhada, não tem? Então deixa eu te acompanhar. Todas as quartas-feiras e domingo, pelo menos. Talvez se você puder vir sexta-feira, ótimo. Amém? Mas todas as quartas-feiras e domingo, quarta-feira, toda quarta-feira, nós vamos fazer um culto de membrasia, é assim que fala, tá? De membros, tá? Então a gente vai ter aquele momento de buscar a presença do Espírito Santo e vamos falar de família, porque só domingo não basta, né? Vamos fazer isso? Quarta e domingo. Eu quero que você se esforce para estar esses 2 dias na igreja. Quarta e domingo. Se puder vir sexta, ó, bênção de Deus. Aí o pacote está completo. Mas quarta e domingo tem que ser um propósito para você conseguir andar na presença de Deus. Só domingo não dá, gente. Amém? Quarta e domingo. Quarta-feira nós vamos tirar um tempo para nós buscarmos o Espírito Santo e a gente aprender de Deus aqui. Quem entendeu? Ótimo. Mas segunda-feira é o quê? É o plus, né? Que o homem tem uma unção. O pastor Jaime tem uma maneira de orar. O pastor Jaime tem uma comunhão com Deus. O pastor Jaime tem uma maneira de buscar o Espírito Santo que é dele. É dele, irmão, não tem. Entende? Foi uma coisa que Deus deu para ele e é importante você estar aqui. Especialmente você que diz que quer ser renovado mesmo, quer ter, pastor, eu quero estar cheio do Espírito Santo. E eu quero ver você fazendo a obra de Deus, seja aqui na igreja, fora. Eu quero ver você anunciando, evangelizando. Amém? Inclusive, deixa eu até te adiantar, dia 20 de setembro, nós vamos fazer um curso de evangelismo aqui. Tá? Então vai ser das 9 às 5 da tarde. Tudo isso porque o curso é dado em vários, mais ou menos em 2 meses. E a gente vai fazer tudo em um dia. Você vai aprender tudo o que é evangelismo, a importância de ganhar almas. E aí eu estou marcando também um curso, aí esse curso vai ter que ter um tempinho, tá? Não sei quanto tempo é, oh meu Deus, capelania, tá? Para você aprender, você vai ter a carteirinha para entrar no hospital, de fazer a visita. Vai ser bom? Quem gostaria de fazer o curso de evangelismo? Aprender a evangelizar, sair para evangelizar, quem quer? Então, dia 20 de setembro. Quem gostaria de fazer o curso de capelania? Visitar as pessoas doentes. Ô, irmão, você tem que ter desejo. Ó, o Espírito Santo me ungiu